Ao domingo, viajamos até à última fronteira no Bom Dia Portugal e hoje há provas orgânicas de uma supernova e água extraterrestre. Esta viagem é, como sempre, com o Miguel Gonçalves. Olá, Miguel, bom dia e bem-vindo. Bom dia, António. Há cada vez mais evidências da explosão de uma estrela próxima do Sol e desta vez as provas parecem ter sido encontradas num lugar inesperado. Que história é esta? Inesperado. Não tem hipótese, não tem portagens. Vamos levar a ti e aos nossos telespectadores até ao Quénia, quem diria. Vamos até à bacia de Turkana, no norte do Quénia, e vamos tentar perceber o que é que bactérias, o Quénia, tem a ver com explosões estelares. Ora então, nesta viagem geográfica e depois cósmica, um conjunto de investigadores, uma equipa internacional, detectou, sem qualquer tipo de dúvida e pela primeira vez, num conjunto de bactérias que estão fossilizadas, encontraram indícios concretos de plutónio 244. Quem diria que até aqui nós vamos falar de elementos radioativos na última fronteira. Ora, qual é a importância deste plutónio 244? É que a sua origem é extraterrestre. Ou seja, nós sabemos que há certos eventos astrofísicos, nomeadamente explosão de estrelas de grande massa ou colisões de estrelas de neutrões, que sintetizam o plutónio 244. Porquê só agora esta detecção do plutónio 244 e pela primeira vez num registro biológico? Nós já tínhamos este tipo de registros em rochas, por exemplo, mas é a primeira vez que detectamos isto em bactérias. E mais do que isso, foram detectadas estas bactérias com uma concentração entre 10 a 100 vezes superior às águas onde foram encontradas estas bactérias fossilizadas. Ora, o plutónio 244 tem um primo, digamos assim, atómico, um isótopo, ou seja, com um número de neutrões diferente no núcleo, que nós sabemos que foi também encontrado em muitos outros locais do nosso planeta, mas fruto dos testes nucleares. E, portanto, essa origem é uma origem antropogénica. O grande ponto de viragem nesta investigação é que agora temos tecnologia de ponta que consegue distinguir o plutónio 244, que foi formado por explosões nucleares, do plutónio 244 de origem astrofísica. E esta é a prova evidente que este plutónio 244 teve origem, então, muito provavelmente, mas ainda não temos essa certeza, numa explosão de uma estrela de grande massa. Pode também ter sido a colisão de estrelas de neutrões. Há um outro aspecto muito interessante nesta descoberta. É que estes elementos radioativos têm um tempo de vida útil, um semitempo de vida. Ou seja, nós conseguimos datar muito bem quando é que foi depositado este plutónio 244 nestas bactérias. E o resultado diz, ora, isto aconteceu aproximadamente há 2 milhões de anos. José António, este é um número muito, muito importante, porque nós também detectamos em muitas rochas submarinas a presença de ferro 60, também que chegou ao nosso planeta há cerca de 2 milhões de anos. O ferro 60, tal como o plutónio 244, tem origem precisamente em eventos astrofísicos. E, portanto, temos aqui mais uma linha de evidência que diz que há aproximadamente 2 milhões de anos houve, de facto, algo de grandioso em termos energéticos, relativamente próximo do sistema solar, que depositou estes elementos químicos no nosso próprio planeta. Ainda não temos total certeza sobre se foi uma explosão de grande massa, essa é a teoria que é mais favorecida por este estudo, ou uma colisão de estrelas de neutrões. Mas não deixa de ser muito interessante que temos tecnologia que agora já nos consegue diferenciar, mostrar-nos uma luz muito, muito bem presente para este tipo de eventos. E aproveitando a boleia da tecnologia, e porque tu também falaste de água pesada ou semipesada, também os mais recentes telescópios, uma equipa sediada nos Países Baixos, descobriu numa protoestrela distante de nós água extraterrestre. Ora, a detecção de água à volta das estrelas não é uma novidade. O que é mais extraordinário é que detectou pela primeira vez, de forma robusta, gelo de água semipesada em torno de uma estrela, de uma jovem estrela. Neste momento ela nem sequer é jovem estrela, vai dar origem a uma jovem estrela muito semelhante ao Sol. E, portanto, as imagens que nós vamos ver levam-nos até a uma protoestrela. E o que é isto de água semipesada? Nós conhecemos a água como H2O. O H, o hidrogênio, é o hidrogênio atómico com um próton e um eletrão. A água pesada, o deutério, tem também um neutrão no seu núcleo e, portanto, é mais pesado, e daí a designação de água semipesada. Nós sabemos, por exemplo, que essa água semipesada, no nosso sistema solar, encontra-se muito, por exemplo, em cometas ou em asteroides. E nós também temos fortes desconfianças que a água que chegou à Terra
muito dela, esta água semipesada, foi graças ao depósito de cometas e asteroides, choques no nosso próprio planeta. Esta investigação diz uma outra coisa, diz que esta água semipesada já nasceu nas incubadoras das estrelas, portanto o nosso planeta também já terá nascido com muita desta água. E Miguel, agora as passagens rasantes, e a pergunta é quem é que afinal protegeu a Terra numa dessas passagens das estrelas? Ora bem, o Sol está incluído na nossa galáxia da Via Láctea, gira à volta do centro da nossa galáxia, demora cerca de 230 milhões de anos dar uma volta ao centro da nossa galáxia, e nós sabemos que houve todo um conjunto de estrelas que fizeram passagens rasantes ao sistema solar. Uma dessas estrelas, muito conhecida até, é a estrela de Scholz, e nós temos também muitas evidências que dizem que há cerca de 70 mil anos ela entrou pela zona mais exterior do nosso sistema solar, chamada nuvem de Oort. A nuvem de Oort é uma espécie de uma colmeia de bilhões e bilhões de cometas, de corpos gelados, que rodeiam o sistema solar e os planetas do sistema solar e o próprio Sol. Ora, há cerca de 70 mil anos, esta estrela passou pela nuvem de Oort. E sabe uma coisa curiosa? Nós, se calhar, só daqui a milhões de anos é que nós vamos sofrer alguns efeitos dessa passagem. Porque pensa-se que esta estrela Scholz terá enviado uma série de cometas para lá. E então, o que diz este estudo mais recente é o seguinte. Houve alguns cientistas que durante décadas e décadas, disseram que eventualmente, esta estrela de Scholz terá exercido um efeito gravitacional também nos planetas gigantes do nosso sistema solar e, eventualmente, com este efeito, terá eventualmente até oscilado o eixo de rotação do nosso planeta. Ou seja, eventualmente terá alterado o clima do nosso próprio planeta. E é engraçado que, quando nós olhamos para a história do nosso próprio planeta, houve, de facto, um arrefecimento muito grande do nosso planeta há aproximadamente 50 milhões de anos. E o que dizem alguns investigadores é que isto, se calhar, pode estar relacionado também com a estrela de Scholz. Ora bem, uma vez mais, bem-vindo à tecnologia do nosso tempo. Supercomputadores simularam, no fundo, esta passagem da estrela de Scholz, com todos os efeitos gravitacionais que podem ter ocorrido. E até hoje nós não tínhamos simulações computadorizadas totalmente fiéis ao que terá acontecido. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que as simulações que apontavam para uma alteração do clima da Terra, fruto desta passagem rasante, não tinham em consideração, José António, a Lua. O que fizeram estes investigadores foi, vamos imaginar que de facto a estrela de Scholz passou aqui há 70 mil anos, houve uma influência gravitacional, nomeadamente dos planetas gigantes, mas vamos introduzir agora na nossa simulação, no nosso modelo, o efeito da Lua. O que é que disse o computador? Disse que esta estrela rasante criou, de facto, perturbações gravitacionais, mas não o suficiente para alterar o eixo de rotação do nosso planeta e, portanto, não é culpa desta estrela ter havido aquele arrefecimento no nosso próprio planeta. Porquê? José António, por causa da Lua. A nossa Lua é a quinta maior Lua do Sistema Solar. E o que diz este estudo é que a massa da nossa Lua conseguiu estabilizar o eixo de rotação do nosso planeta e, portanto, impedindo grandes alterações climáticas fruto desta invasão desta estrela. E, portanto, não deixa de ser mais uma das provas de que nós vivemos e que temos ao nosso lado é sempre uma superlua, não é apenas de vez em quando, é mesmo uma superlua. E Miguel, fechamos com uma imagem de milhares de cores mais detalhada de uma galáxia. Nós vamos entrar numa semana em que vamos revelar, em que vamos ficar a conhecer aquela que será a primeira imagem do telescópio que tem a maior máquina digital, a maior câmara digital do nosso planeta, o Vera Rubin, vamos saber amanhã. O Observatório Europeu do Sul antecipou-se, no fundo, a este anúncio e apresentou-nos a primeira imagem, uma obra-prima galáctica, com uma galáxia com milhares de cores simultâneas. Quase conseguimos ver a cor individual de cada uma destas estrelas desta galáxia, que é a galáxia do Escultor, está a cerca de 11 milhões de anos-luz de distância da Terra. Foram precisas 50 horas de exposição para vermos cada uma destas estrelas desta galáxia. E sabes que em astronomia a cor é fundamental para nós tirarmos imensas informações científicas das estrelas e das galáxias. E, portanto, quando olhas para esta imagem, muito mais do que a beleza visual desta fotografia, isto é ciência pura, porque estamos a ver como é que 100 exposições, 50 horas, deu-nos uma galáxia com cerca de 65 mil anos-luz de tamanho e que nos mostra, no fundo, a infinitude de cores que nós conseguimos
ter. E, portanto, é apenas um aperitivo para aquilo que vai acontecer amanhã, quando vamos ficar a conhecer uma imagem que será certamente deslumbrante, tirada pela maior câmara digital astronómica do nosso tempo. Estamos todos ansiosos por isso. E, de facto, esta imagem que fica a abrir o apetite é impressionante. Miguel Gonçalves, obrigado por esta viagem. Até à próxima. Até à próxima. Atualizamos toda a informação sobre o Médio Oriente às 10. Esperamos por si. Até já.